Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Aqui é o professor Dasley falando e neste vídeo de hoje queremos dar continuidade e ao mesmo tempo conclusão às discussões propostas para vocês das questões da semana anterior, certo, galerinha? Lembrando que na semana anterior iniciamos nossos estudos aí no livro didático 2, certo, pessoal? Lembrando que este livro didático 2, ele traz para nós dois objetos de conhecimento matemático. A questão da aritmética novamente e a questão da álgebra. E lembrando que estamos aí tratando do capítulo 1 da aritmética, em particular sobre os estudos relacionados ao conjunto dos números racionais. E lembrando que iniciamos as discussões dessas questões propostas na nossa aula gravada da quarta-feira, e que inclusive esta aula foi gravada e disponibilizada como materiais para vocês. Tanto eu como o professor Davi Fraga discutimos algumas questões com respeito às questões que foram solicitadas para vocês. Lembrando que solicitamos tanto questões no livro didático 2, no capítulo de número 1, das páginas 7 e 8, como também colocamos aí para vocês 5 questões na plataforma plural, para que vocês estivessem reforçando aí a compreensão acerca desse novo conjunto numérico a ser estudado agora, a partir dessas semanas. Certo, pessoal? Estamos aqui na quarta questão, lá da plataforma. Encerramos as nossas discussões na questão 3 e queremos dar continuidade aqui com a questão 4, lá da plataforma. Tal questão é uma adaptação da questão 11, da página 12 do livro didático de vocês. Certo, pessoal? Essa questão pede para que vocês observem a reta numerada na página 10. Uma observação que eu quero fazer aqui é que, na verdade, houve um equívoco e não é bem a página 10. Na verdade, é a página 11, certo, pessoal? Então, na página 11 é que haverá aí a reta numerada para que vocês façam análise pedida nessa questão aqui 4 da plataforma. E, inclusive, eu trouxe aqui para vocês, nesse recorte, essa reta. Logo no início da página 11, tem esse pequeno texto aí, né? Primeiro, fixamos uma origem, né? Até positivo. Certo, pessoal? Então, tem esse texto logo no início da página 11 e, em seguida, a reta que essa questão 4 pede para que observemos. Né? Tá aí a reta. Né? Reta vem do infinito, passando por menos 3, chegando aí no zero, que é a origem, né? O ponto de partida tanto para o sentido positivo como para o negativo. Tem como unidade esse tamanho aí, ó, esse segmento aí, certo, pessoal? E passa pelo 1, pelo 2, pelo 3 e agora cresce no sentido positivo. Então, leve em consideração essa reta aí. E o que é que acontece? Ele pede para que vocês considerem P o ponto médio do segmento de reta que vai de 1 a 2. Então, sabemos que segmento de reta nada mais é do que uma fração da reta, certo, pessoal? Um pedaço da reta. E eles pedem para que consideremos aí o segmento que vai de 1 a 2. Então, o pedaço que vai de 1 a 2, inclusive, ele inicia aí nesse ponto A, certo, pessoal? Inicia nesse ponto A e estende-se até o 2, tá aí? Então, o segmento que iremos fazer a nossa análise é esse aí, que vai de 1 até 2. Então, veja que quando eu olho para a figura geométrica dessa forma, saindo de 1 e chegando no 2, eu não estou olhando mais para algo infinito, como é o caso da reta. Estou olhando agora para algo finito, que tem início e tem fim. É o segmento de reta. E a questão pede para que consideremos P o ponto médio. Lembrando que ponto médio, eu estou falando de um ponto que está na metade do segmento. Então, se eu olho para esse segmento aí de 1 até 2 e eu considero a metade, então veja que a metade eu vou ter mais ou menos aqui, hein?
certo? O ponto P, que a questão pede para que eu leve em consideração como sendo o ponto médio desse segmento. E aí a questão solicita de nós qual das alternativas abaixo apresenta o número racional correspondente a esse ponto em 3 formas racionais diferentes. Primeiro, na forma mista, segundo, na forma de fração e, por fim, na forma decimal. Certo, pessoal? Terem que levar em consideração aí essas 3 formas. E o que é que acontece? Levando em consideração essas 3 formas, primeiro vamos começar aí, né, pela forma decimal. Certo, pessoal? Eu vou começar aí pela última forma. Lembrando que a alternativa correta será aquela que apresenta o número correspondente a esse ponto P de acordo com a ordem que está aparecendo aí, mista, forma de fração e forma decimal. Então, a última forma que deve aparecer é a decimal. Então, analisando aí as alternativas, inclusive, eu já posso olhar que o item C, ele não é correto, certo? Ele é falso. Por quê? Porque a última alternativa, o último tópico dessa alternativa C apresenta que número 3 meios. E 3 meios não é uma forma decimal. 3 meios é uma forma de fração. Certo, galera? Então, essa alternativa C já é falsa. Observe que tanto a alternativa A como a alternativa B podem ser candidatas a serem corretas. Por quê? Porque justamente a última forma aí apresentada é a forma decimal. E é fácil notar que de fato é 1,5, porque perceba que o ponto P ele corresponde a um número que é, por sua vez, maior que 1, certo? Por outro lado, menor do que 2. Então, percebam que como ele é maior do que 1 e menor do que 2, ele é um número que está entre 1 e 2. Ou seja, ele está entre um número e o seu sucessor lá nos inteiros. E um número que está entre um número e o seu sucessor só pode ser um número quebrado, certo, galera? Um número decimal, um número fracionário. E não é inteiro. Então, já sei que ele é um número com vírgula ou na forma de fração. E aí o que é que acontece? Pelo fato da questão dizer ponto médio e médio ser sinônimo de meio, então já sei que ele está exatamente no meio. Então, na verdade, se ele está no meio, eu posso obter ele pela média aritmética, lá que nós vimos no 6º ano, né? Que eu somo valores e divido pela quantidade desses valores. Então, se eu somo 1 mais 2, 3, e quando eu divido 3 por 2, e olha só, 3 por 2, uma fração, uma divisão, certo, pessoal? Eu somei o 1 mais o 2. Então, notem justamente isso, que quando eu divido isso aí, vou obter justamente quem? 1,5, certo, pessoal? Então, de fato, é 1,5. E eu vou ter que a forma fracionária é justamente quem? 3 sobre 2. E se ele está falando aí que a forma de fração é a segunda a aparecer, então, e eu agora já sei que pela média aritmética das extremidades do segmento, aí 1 mais 2 eu obtenho 3, 3 meios, e justamente olhando agora para as alternativas, a alternativa que contém a forma de fração na segunda posição é justamente quem? Item B, certo, galera? Então, na verdade, o item B aí é que será o correto. E a forma mista justifica-se pelo fato de que eu tenho uma unidade inteira. Aí, veja que o ponto P é acima de 1. Então, eu tenho, de fato, aí uma unidade inteira. E justamente tem o quê? Um ponto, ou seja, que vai corresponder a um número que está exatamente na metade. Ou seja, metade de alguma coisa representa aqui fração, 1/2, certo, pessoal? Então, eu vou ter aí, né, justamente 1 inteiro e 1/2. Por isso, item B, que inclusive é a forma mista, que deve aparecer primeiro pelo que traz o enunciado dessa questão. Certo, pessoal? Aí, para a última questão lá da plataforma, nós vemos o que? É uma questão adaptada, né, do livro de vocês, lá da questão 12, da página 12 também. Certo, pessoal? E pede o que? Para que observemos aí os pontos da reta numerada abaixo, indicados com letras maiúsculas, certo, pessoal? Então, perceba que nós temos aí pontos que são indicadas por letras que são indicadas aí, né, letras maiúsculas, né, que estão localizados entre números inteiros. Perceba que, por exemplo, eu tenho G,
Aí tem o D, que estão entre menos 3 e menos 2. Tem o C e F, que estão entre 0 e 1. Tem o H e A, que está entre 1 e 2. Certo, pessoal? Então perceba que eu tenho letras que estão localizadas entre números inteiros. Como consequência do que nós acabamos de ver, nós vamos ter o quê? Que na verdade essas letras, elas representam, né, a posição aproximada de números quebrados, ou seja, de números racionais, certo, pessoal? E aí o que é que acontece? A questão pede o seguinte: qual é a letra que corresponde ao número racional? Aí novamente aparece aquele equívoco do sistema, né, onde ele converteu em atalho a fração, né? Mas a fração é essa daí, ao número racional 3 meios. Ou seja, é o que nós acabamos de ver. 3 meios está justamente localizado entre quem? Localizado entre 1, pelo que nós acabamos de ver da questão anterior, entre 1 e entre 2, certo, pessoal? E exatamente no meio. Hein? E justamente qual é o ponto aí que está localizado exatamente no meio? Hein? Isso, H. H é o ponto que está localizado exatamente no meio. Portanto, aí a alternativa correta, item B. Certo, pessoal? Então, essa é a discussão aí, né, finalizada das questões propostas na plataforma plural sobre introdução aí aos números racionais e sua respectiva representação na reta numerada. Avançando mais um pouco, nós vamos aí para as questões do livro didático de vocês. Né? Lembrando que são as páginas 7 e 8 do livro didático que recomendamos. E também uma outra observação é que essas questões elas começaram a ser discutidas na aula gravada pelo professor Davi Fraga, não é? Foi aula ao vivo que gravamos e disponibilizamos como material para vocês, certo, pessoal? E aqui queremos dar continuidade a essas discussões, agora das questões do livro. Temos aqui a segunda questão, o livro lá da página 7, pede para que olhemos, né, as situações seguintes e notemos que elas podem ser expressas por números racionais. E aí ela solicita que escrevamos os números e indiquemos na forma de fração irredutível. Então, guardem isso aí, fração irredutível. Fração irredutível é aquela onde não é mais possível simplificar. E veremos isso mais na prática. Item A. Eu vou fazer aqui alguns itens com vocês para vocês terem uma ideia. Item A, 2,5 metros abaixo do nível do mar. Pelos nossos estudos de números inteiros, esse abaixo do nível do mar já simboliza que esse número aí, ele é o que? Negativo, certo, galera? Então já sei que eu tenho menos aí, né? Menos 2,5, já que é abaixo do nível do mar. Esse menos 2,5, isso dos nossos estudos aí de números inteiros. Agora, nos nossos estudos de números racionais, em particular decimais, lembremos aí que podemos converter esse número na forma de fração, certo, pessoal? E números decimais exatos são bem legais de serem trabalhados na forma de fração. Por quê? Basta aí que observemos o número, né? Menos 2,5, e o que é que nós vamos fazer? Lembrando que nesse caso que ele é negativo, temos aí o sinal. Então, pessoal, né, tenho aí o menos, certo? E decimais exatos, nós podemos fazer o quê? Fazer o traço da fração, escrever o número decimal exato no numerador sem a vírgula, ou seja, eu vou ter aí 25, certo, pessoal? E no denominador, né, é algo que nós estudamos lá no 6º ano e no 5º, que nós podemos escrever da seguinte forma. Eu sempre inicio com o número 1, certo? E olho a quantidade de casas decimais, e a quantidade de casas decimais vai corresponder à quantidade de zeros que colocaremos no denominador. Nesse caso, uma casa decimal, um zero. Então, eu vou ter aí menos 25 décimos, certo, pessoal? Como ele quer na forma irredutível, então eu tenho que simplificar isso aqui. E percebam que isso aí é possível de ser simplificado, onde eu posso dividir o numerador e o denominador por quanto? Por 5, certo, pessoal? Lembrando que eu tenho que conservar sempre o sinal negativo, e se trata aí de um número racional, em particular fracionário negativo, e aí dividindo eu vou obter o que? 5
meios, certo, galerinha? Então, essa é a fração irredutível aí para esse item A, certo, pessoal? Vou pegar aqui algum outro item para vocês terem base como responder. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o item C, né, que diz aí uma temperatura de 2 inteiros e 3 quartos graus abaixo do zero. De novo, eu tenho aí abaixo de zero. Pelos nossos conhecimentos de números negativos, esse abaixo de zero, eu tenho que colocar menos. Percebo que novamente está aí na forma mista. Hein? Tem um número misto aí de novo, né? Como lá da questão do plural. Nesse caso, para fazer a transformação em fração, basta nós usarmos aí algumas técnicas vistas anteriormente. Lembrando que eu vou ter aí o que? Menos 2 inteiros e quanto aí? 3 quartos, certo, pessoal? O oposto de menos 2 inteiros e 3 quartos. Então, o que é que eu vou fazer aí? Na hora de fazer as minhas operações, eu multiplico isso aqui, eu multiplico, né, 2 vezes 4, eu multiplico o denominador pela parte inteira, né? Então, vou obter aí 8, né? 4 vezes 2, 8. E aí eu vou pegar esse menos 8, né, e vou somar, né, com o 3, certo, pessoal? Então, fazendo essas contas aí, né, o menos sempre vai estar lá, no lugarzinho dele. E aí eu vou ter o quê? 2 vezes 4, 8, mais 3, 11, né? Então, eu vou ter aí 11, certo? Menos 11 sobre quanto? Sobre 4, certo, pessoal? Menos 11 quartos. Lembrando que, nesse caso, eu deixo de fora, né, na hora de realizar essa transformação de número misto em fração imprópria porque o numerador é maior que o denominador. Então, na hora de fazer essa transformação para números mistos negativos, eu deixo o sinal à parte, né? Eu deixo o sinal aí mantido à parte e efetuo a minha operação, né, de conversão de fração de número misto em fração apenas aqui, multiplicando denominador pela parte inteira e o resultado eu somo com o numerador, certo, pessoal? Essa é a ideia de transformação de número misto. Veja que menos 11 quartos não tem como aí simplificarmos mais, né? Porque 11 é um número primo, 4 é divisível por ele mesmo, por 2 ou por 1. Então, não tem como fazer mais nada. Portanto, essa daí já é a fração irredutível, certo, pessoal? É tipo item aí 4 quintos, né? 4 quintos metros abaixo do nível do mar. Se é abaixo, novamente eu tenho negativo. 4 quintos, novamente, eu não vou poder simplificar mais. Ou seja, aqui já é a própria resposta. Certo, pessoal? Avançando mais um pouquinho, então temos aí questão 2, indo lá para a questão de número 4, né? Onde ele diz, escreva no mínimo de duas maneiras diferentes o número racional correspondente a cada divisão. Lembrando que toda divisão ela pode ser escrita como uma fração, certo, pessoal? Toda divisão pode ser escrita como uma fração de numerador e denominador inteiros e o denominador diferente de zero, certo, pessoal? Beleza. Então, vou analisar aí alguns itens com vocês e deixarei os outros itens como atividades mesmo, né, para vocês tentarem responder baseados naquilo que eu escolhi aqui como base, né, e lembrando que para quaisquer dúvidas estamos à disposição. Por exemplo, o item A, né, bem tranquilo, item A, 8 dividido por 4. Percebam que eu posso escrever isso aí, né, como a fração 8 quartos, né, já que toda divisão é uma fração, então posso escrever isso aí, 8 quartos. Mas, além disso, eu posso escrever também isso aí como quanto? 8 não divide por 4, 8 não é um múltiplo de 4, ou em outras palavras, 4 não é divisor de 8, eu posso obter quem? 2. Então, perceba que eu tenho duas formas diferentes aí. Eu tenho a forma fracionária desse número racional e tenho a forma natural, inteira, certo? Desse mesmo quociente aí, dessa mesma divisão. Certo, pessoal? Na forma de fração e na forma de número inteiro, de número natural. Beleza, galerinha? Então, por exemplo, vamos pegar aí esse item E, por exemplo, né? Mais 15 dividido por menos 3. Certo, pessoal? Então, novamente, eu posso escrever isso aí como mais 15, né?
no numerador sobre menos quanto? Menos 3, não é, pessoal? Lembrando de novo que o numerador é múltiplo do denominador. Então, isso aí, na verdade, eu tenho como dividir. 15 dividido por 3. Lembrando que eu uso a divisão de inteiros aqui e uso aquela regrinha de sinais lá da divisão de inteiros, né? Mais por menos, isso, né? Menos, e aí eu divido. E 15 dividido por 3, que dá quanto? 5, né, pessoal? Novamente, duas maneiras de escrever essa divisão aí. Eu posso escrever assim. E uma observação importante, né, que eu quero fazer sobre essa questão dos sinais na divisão e a conversão disso em fração vou usar aí como base, né, o item J, mas que também podemos fazer essa mesma análise para esse item E ou item C. Mas vou para o J. Por exemplo, o J, né, se eu for escrever isso aí como uma fração, eu vou escrever o que? 80, né, menos 80 lá no numerador, e no denominador 10, né, décimos. Então, tem menos 80 décimos. Vale observar que, para os casos aí de frações negativas, o sinal de menos ele pode aparecer em 3 posições diferentes. Então, não estranhe caso o menos esteja junto com o traço, né, antes do traço da divisão, antes do traço da fração, ou no numerador ou no denominador. Por exemplo, vou usar isso aqui. Essa fração aí, né, que representa essa divisão, ela também poderia ser escrita da seguinte forma: o menos, ao invés de estar no numerador, está no meio, né, antes do traço da divisão. Ou seja, eu teria o que? Menos 80 décimos, onde o menos, né, está antes do traço da divisão, diferente dessa outra forma aqui, que o menos está apenas no numerador. Ou ainda eu poderia escrever essa mesma fração onde o numerador é 80, né, somente 80 positivo, e o denominador é que vai apresentar o menos 10, certo? O sinal negativo. Então percebam que eu tenho 3 formas diferentes de escrever a mesma divisão, né? E 3 formas diferentes, mesmo na forma fracionária, de apresentar aí o sinal negativo, apresentar essa negatividade da fração, certo, galerinha? Os outros itens deixarei aí com vocês, com base nesses 3 itens aqui, mas são itens bem triviais, certo, pessoal? Lembrando que vocês também, em alguns casos aí, farão jogo de sinais mesmo, certo, pessoal? E avançando aí para as últimas questões, questão 5 e a questão 6. Questão 6, inclusive, é uma questão de resposta pessoal, né? Porque ele pede para vocês analisar a afirmação de que todo número racional, né, pode ser escrito que na forma de fração, onde o numerador e o denominador são inteiros e o denominador diferente de zero. E eles pedem para dar, a questão aí pede para dar alguns exemplos. Isso aí nós fizemos lá até, inclusive, na questão no plural, né, sobre números racionais que não são inteiros, né? Números decimais, números fracionários são exemplos para essa questão. E nessa questão 5, temos aí o conceito de porcentagem, né? Uma parte entre 100, certo, pessoal? Então, eu vou fazer esse item aqui e os itens demais deixarei com vocês. 12%. Se eu for escrever isso na forma de fração, né, e o interessante é que as questões do livro, elas pedem sempre para deixar na forma de fração irredutível. Só que isso aqui não é sempre obrigatório, né? Isso aqui vai depender muito da situação. No caso das questões do livro, pede aí para vocês sempre deixarem na forma irredutível. Enfim, nesse caso aí do 12%, lembrando que porcentagem quer dizer o que? Aquela parte em 100 partes consideradas. Então, esse 12% ele pode ser escrito como essa fração aí, 12 centésimos. Só que eu posso converter isso aí através do processo de simplificação, onde eu tenho 12 centésimos e eu posso aí dividir, né, por 2 duas vezes, porque eu divido primeiro por 2, obtendo aí 6 cinquentavos, e depois eu divido novamente por 2, né, obtendo aí 3 25 avos. Mas para fins aqui, né, didáticos, vou simplificar mais ainda essa questão aí, né, dividindo já numerador e denominador por quanto? Por 4. Ah, professor, não pode. Você tem que fazer primeiro por 2 e depois por 2. Realmente,
quando estamos aí aprendendo o processo de simplificação, é adequado que simplifiquemos por partes, até para aí nos habituarmos a descobrirmos quem são os números primos e afins. Porém, depois que já pegamos a prática, já podemos sim simplificar diretamente, que é o que eu estou fazendo aqui. Certo, galerinha? Então, dividindo isso aí, vai obter 3, né? 12 dividido por 4, 3. 100 dividido por 4 é 25. Então, veja que agora eu tenho uma fração, né, irredutível, 3,25. Não tem mais como simplificar isso aí. Então, 3,25 avos, na forma de fração irredutível. E na forma decimal, basta eu fazer a conta, né? Que conta? Dividir 3 por 25. Ah, professor, não tem como fazer. Não tinha como fazer, né? Lá nos números naturais inteiros. Aqui tem, porque nós acrescentamos 0, né? E como nós acrescentamos a casa dos décimos, o 3 unidades passa a ser 30 décimos, né? Por isso que acrescento 0. E aí tem como fazer, porque eu dividindo, aí dá 1, né? Multiplico aí 1 por 25, obtendo 25, e obtendo aí como resto 5, né? E uma vez que eu já encontrei a casa aí dos décimos, eu posso continuar baixando os zeros no resto até a conta fechar, né? Ou como aqueles casos das dízimas periódicas que não fecham, aí nós paramos a conta. Mas aqui vai fechar, porque 50 é múltiplo de 25, né? Então dá quanto? 2. E 2 vezes 25, 50, né? Sobra quanto? 50 menos 50, zerou, né? Então a forma decimal aí é quem? 0, quanto? 12. Certo, pessoal? Então perceba que nós temos aí uma porcentagem escrita de 3 maneiras diferentes, como uma fração irredutível, né, e como um número decimal exato neste caso. Certo, galerinha? Vou deixar os outros itens aí com vocês, mas quaisquer coisas, estamos juntos. Um abraço e até mais!